Pronto. Então, voltamos aqui, então. Estava conversando aqui com a Selma e ela estava falando com ela aqui, né? Grande parte, quase todos nós, se eu perguntasse aqui, tivesse o seguinte, o tipo de aula que nós tivemos na educação básica, basicamente em matemática, é uma pessoa falando e todo mundo escutando. Quase todo mundo teve, basicamente, quase todas as aulas falam assim. E, de certa forma, esse tipo de aula nos alcançava. Porque, de certa forma, nós conseguimos aprender minimamente matemática. Entretanto, grande parte dos nossos colegas eram aqueles que odiavam matemática. Porque a matemática não tinha sentido, porque a matemática não conseguia aprender, porque o professor exigia aquele rigor naquele momento. Então, o que a gente procura, né, falar e conversar com o fato de avaliação é justamente pensar sobre assim, quais práticas pedagógicas eu vou desempenhar na minha sala de aula. E mudar isso é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque a nossa formação inicial é basicamente nós estamos sentados e alguém está falando. Isso é uma loucura, porque quando o médico vai aprender a ser médico, ele aprende mexendo no corpo. Quando o advogado aprende a ser advogado, ele aprende indo aos tribunais. O dentista, se você for um dentista que vai tirar o teu siso, ela já tirou siso? Não, nunca, só fica na internet. Tu ia aceitar? E a nossa formação como professor é basicamente alguém falando e eu escutando. E aí no meio do caminho a gente vai aprendendo a dar aula, fazendo estágio, PIBID, monitoria. E a nossa formação é basicamente constituída nesses espaços que nós frequentamos, não necessariamente aqui na faculdade. E aí o que a gente quer buscar mais reflexão é assim, quando eu vou reproduzir nessa aula que eu tive na educação básica, que me beneficiou, ao mesmo tempo, já recomeçou. Vai regravar já. Enquanto isso me beneficiou, enquanto isso não beneficiou uma galera que ficou pelo caminho. Porque, não sinceramente, o aluno não aprende porque é muito difícil para ele. É porque a pessoa está sentindo. Isso acontece muito. Porque, igual a gente vai ver no vídeo do YouTube, porque a divisão por fração repete primeiro e repete a segunda. Aí vai ter gente que ensinando método borboleta. Isso não tem sentido matemático comum. Mas aí a criança vai lá e acessa e diz que aprendeu um novo método. E consegue tirar uma boa nota, porque a prova que o professor pede para ele é a prova que coloca para a gente pegar a fração de dividir apenas. Mas em nenhum momento a gente faz uma provocação para esse aluno de pensar e de perguntar por que isso acontece. Porque muitas das vezes esses professores não sabem por que isso acontece. Eu fui dar formação de professores lá em uma cidade aqui no Rio, eu perguntei por que a regra é essa? Ele aqui falou nada. Um silêncio. Então você cobra do teu aluno e você não sabe por que a regra é essa? Se você não sabe por que a regra é essa, como é que você vai cobrar isso do seu aluno? Então, essa lógica ela é muito perversa. Muito perversa, porque você ensina o que você não sabe direito. Então, para a gente refletir sobre isso, então, o time que é a favor da reprovação é importante pensar sobre o quanto eu vou reprovar, o quanto é importante eu estou reprovando, mas o quanto é importante como eu estou ensinando. Isso é muito difícil mudar, porque a maneira como eu aprendi me satisfez, me levou até aqui ao doutorado, o meu corpo. Aí eu vou falar assim, é só se esforçar. Aí eu, como pessoa surda, vou aprender inglês, é muito mais difícil. Porque você aprende uma língua como? Ouvindo. Eu tenho que fazer um esforço muito maior para aprender uma outra estrangeira. Porque minha compreensão auditiva é pelo menos 50% menor do que a sua. Porque eu
eu não escuto do ouvido direito. Então, quando eu comunico isso para a professora de inglês, ela precisa criar uma estratégia para que eu possa acessar o inglês e, ao mesmo tempo, eu, como professor, preciso criar estratégia para aprender esse inglês. Isso é um outro momento. Mas, quando eu estou falando disso, se eu for uma aula tradicional de inglês, não cabe para mim. Porque o professor vai ensinar de maneira geralzona. E eu, como pessoa, não vou aprender. Não vou conseguir aprender. Quando eu entendi isso, mas foi depois de adulto, né, eu comecei a pensar eu como Daniel, como professor, para poder ensinar os meus alunos, os meus adolescentes. E aí tem um outro recorte também, que é um recorte de geração, recorte geracional. A gente esquece isso. Essa geração da escola é uma geração que cresceu com a internet. Uma geração que cresceu assistindo vídeos de 30 segundos, 2 minutos. E quer que essa geração fique e você quer que essa criança fique 50 minutos te olhando? A gente não consegue como adulto que não cresceu com isso. Imagina uma criança que cresceu com isso. Então a capacidade de atenção dessa criança é outra. E aí quando eu faço outro recorte, o recorte racial, é pior ainda. É porque assim, a gente vai apresentando, queria que as pessoas estivessem aqui, né? Vai apresentando as laburas, né? Ah, tá muito ruim, tá muito ruim, tá muito ruim. Eu falo, não tá muito ruim não, já foi muito pior. Já foi muito pior, porque você nunca viu uma pessoa preta falando na universidade desse país. Nunca. A gente acha que está muito ruim, mas já foi muito pior. A gente nunca teria pessoas pretas assistindo que está falando. Eu sou testemunho disso, eu estou na Universidade de Atlanta, quase 40 anos como aluno, eu testemunhei essa mudança. A composição racial que foi significativa. Porque essa só tem muito aluno negro, né? Muito aluno negro. Isso é um avanço desse país significativo. Isso requer da sociedade, de nós como sociedade, um esforço hercúleo. Por que hercúleo? Porque é uma... Vai passar. São gerações e gerações que não puderam acessar a escola. Não falou de não poder acessar a escola, de ter uma escola que foi pensada, aí a gente fala assim da reprovação, mas no passado, para você ir do sexto, para você ir do quarto, do quinto, do sexto ano hoje, tinha que fazer uma prova. Se você não fizesse, se você não passasse, você era excluído da escola. Era a admissão. Isso é perverso. Na China até hoje é assim. Na China, metade dos alunos que estão no ensino fundamental conseguem ingressar no ensino superior. A outra metade vai fazer escola técnica. Do ensino fundamental para o ensino médio, tem que fazer uma prova. Apenas a metade consegue passar. E só tem 2 chances na vida para fazer essa prova. Isso é perverso demais, gente. A China tem altos índices de aprovação. Claro. É a elite da elite da elite. Então, quando a gente, e é um ponto que eu falo assim, vai passar. Quando a gente para pensar, essa lei é de 1837, século XIX, né? O presidente da província daqui do Rio de Janeiro, Paulino José Souza, sancionou no mesmo ano a lei número 1, que faz a determinação seguinte: são proibidas de frequentar as escolas públicas todas as pessoas que padecem de moléstias contagiosas, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Não existe uma lei no Rio de Janeiro que proibia a pessoa preta de estar na escola. E aí a gente fala assim, nos Estados Unidos tinha segregação, no Brasil não tinha. Tinha essa lei aí. E aí a gente não estudou na escola. Eu descobri que cada matemática tinha responsabilidade com o que a gente está desenvolvido. E aí quando a gente pensa na perspectiva racial e econômica, como a escola brasileira estava construída, é uma loucura. A gente só vai ter uma ampliação do acesso à escola
pós-estrutura. Isso é uma loucura. Não tem dia. Porque assim, a pessoa nunca frequentou espaço escolar. Aí de repente te dão o direito de frequentar a escola. Você vai, por quê? Você vai porque eu, como pessoa preta, meu pai trabalhando na casa de uma pessoa branca, vê que a pessoa branca vai estudando, vai ganhando coisas e vai falar, filho, você tem que estudar. Estudar pra quê? Pra ser alguém. E a pessoa vai, quando vai para a escola, ela pega um modelo de escola que em nenhum momento foi pensado para ela, que em nenhum momento foi discutido como essa criança vai estar na escola, e a escola lá. E a formação docente, em nenhum momento, para dar para refletir sobre quem é essa criança, sobre quem é esse adolescente. E aí não tem como ser bom. Como? Porque você não criou condições estruturais para isso. E aí, de fato, é trocar a roda do carro andando mesmo. Porque tu vai parar a escola? Vai como? Vai para a universidade? Para! Precisa resolver o problema lá da educação básica. Não vai entrar mais ninguém. É de fato trocar a roda do carro andando. E isso é, de fato, entender que muitas coisas precisam ser refeitas, discutidas, tensionadas. Porque se tem pessoas pretas aqui, é porque a partir do nascimento, lá na década de 80, reivindicavam no Congresso Nacional direito a cotas, e já foi discutido desde a época da abolição. Eu estou falando de 2 séculos de discussão, de tensionamento, para simplesmente estar aqui. Então não tem como ser perfeito. Não tem como ter um modelo de educação que vai atender. O que tem como é fazer o seguinte: tá ruim? Tá, vamos melhorar? Vamos. Isso depende estruturalmente de todo mundo. Quando eu falo todo mundo, é a gente que está na universidade, é a gente que está na escola, é quem não está mais na escola. É um modelo de país, de educação do país que a gente tem que pensar. A lei lá que impede a galera de... ninguém pode ficar reprovado, que todo mundo... ninguém pode ser reprovado automaticamente. Porque todo mundo tem que aprender. Aprendendo como? É difícil. Eu dou aula para o nono ano. Não vou falar que dar aula para o nono ano é igual isso aqui, esse silêncio, impossível. Eu falo, né? Se você entra na educação básica desse silêncio, algo aconteceu. Raramente você vai ver silêncio numa educação básica. Tem uma bagunça, tem um caos. É muito hormônio. Muita criança na sala de aula não tem como ser quietinho, não é aquilo mesmo. E aí tu vai entrar em outras questões de ação afirmativa e também questões de inclusão, aí extrapola para nada. É isso, é o país que a gente tem. É um país que está sendo construído, assim, está sendo construído, a gente vai construir esse país ainda. A gente vai levar esse país para outro lugar. É um país que vai colocar as pessoas negras na universidade, as pessoas trans, é um país que vai incluir. E não querem que a gente avance. Isso é muito importante. Todos esses retrocessos, todas as discussões, todas essas pautas que aparecem para nos distrair, é porque não querem que avance. Porque não querem perder o espaço, o privilégio que tinham desde sempre. Eu estava em Brasília ontem, semana passada, aí eu visitei o Congresso e fui lá, presidente do Congresso, da Câmara de Deputados. As mesmas impressões de sempre, Sarney foi umas 4, 5 vezes presidente do Congresso. É uma loucura isso. Ou seja, são as mesmas pessoas que estão determinando o futuro de muita gente. Então, para mudar isso, é na força do povo, é na força da escola, é no chão da escola. E aí, esse dado que eu trouxe é para a gente refletir. O estudo realizado com dados administrativos, exclusivamente detalhados no estado de São Paulo, inclui aproximadamente 257 mil alunos da oitava série, espalhados por 10 mil salas de aula nas escolas públicas de 2010. A inferência foi baseada no contraste cuidadoso das notas e pontuações específicas do assunto de professores a partir de testes por eficiência padronizados e marcados cegamente. No fim do ano, cumprindo o mesmo currículo oficial ministrado nas aulas regulares. Então foi um teste, uma pesquisa foi feita pelo economista, pela Fernanda, pelo Ricardo, pelo Marcos, que investigaram 257 mil
alunos em 10 mil escolas em São Paulo. Então foi um teste bem robusto. Foi só uma escola. As avaliações dos professores de matemática, ou seja, nós, os alunos em relação à proficiência escolar e aptidão são consideradas tendenciosas. Como assim? Os alunos brancos são menos propensos a serem considerados incompetentes, abaixo da nota de reprovação, do que seus colegas negros igualmente proeficientes e equivalentemente bem comportados. Se eu pegar alunos com mesma proeficiência, alunos com a mesma nota, e foram ouvir os professores em relação ao Daniel. O Daniel, ele é um bom aluno? Mas tu acha que ele tem mais chance de ser reprovado que fulano? Tem, porque falta um pouco mais de conteúdo que ele e tal, comportamento. Aí eu pergunto ao Zito, ele é um bom aluno? Por ser a gente é aluno. Vai ter a mesma média que o Daniel. Ele presta atenção na aula, é participativo. Então, nessa pesquisa que foi feita, né, quantitativamente, estes, né, ou seja, os alunos pretos, um aumento de 4% da probabilidade de retenção e uma redução de 4% da probabilidade dos negros estarem no topo da sua distribuição de classificação de classe. Então, uma porcentagem pequena, 4%, mas é importante refletir sobre isso, né? Sobre o quanto a gente é tendencioso a olhar para o aluno que, às vezes, na sala de aula, ele tem um outro comportamento não esperado. Eu tive um aluno retrasado, periférico da favela, no negro. Aí ele não pedia para ir ao banheiro, não. Ele levantava e saía. Fulano, tem que pedir, fulano. Foi mal. Aí chegou na reunião com os pais, a mãe veio. Você é o filho de São Miguel, tal, assim, tá sua mãe de fulano, que legal. Então, fulano, eu e o pai de fulano somos separados. Desde pequenininho, o pai mora dentro da casa. E eu falei com fulano, toda vez que você for trabalhar, você tem a chave aqui de casa e qualquer coisa você aciona os vizinhos se precisar de alguma coisa. Aí eu falei, tá, entendi. Então essa criança cresceu tendo que se virar sozinha para sair da própria casa. O que essa criança vai pedir para o outro adulto que ela não conhece para ir ao banheiro? Eu entendi muita coisa dessa criança. Mas essa criança não vai se comportar como outra criança que está acostumada com outra estrutura de família. E, consequentemente, a nota dessa criança ali era diferente do outro. Porque ele estava sempre muito mais disperso. Porque a rotina dele de casa era outra. Então, um exemplo de um aluno que era bom. E quando eu perguntava, respondia. Quando eu chegava junto na sala, ele dava conta. Mas quando dava uma prova de instrumento tradicional, ele não dava conta. E aí, o que a gente vai fazendo com ele? Eu vou reprovando ele porque ele não dá conta da prova, ou porque eu vou entendendo que está no processo de formação e a escola é um espaço que eu defendo que a pessoa possa se reconhecer. Eu achei muito legal o testemunho do Renato Menino, que ele falou assim, a professora deixava escolher o instrumento de avaliação para que ele pudesse se perceber como melhor se avaliar. E eu acho que a escola é isso. É um espaço que precisa se reconhecer. A escola não pode apenas nos preparar para o SAEB e para o Enem. Mas prepara. A gente tem que mudar, gente. Como falar, se a gente ficar sempre nessa, sempre foi assim, eu vou ser sempre escravizado. E essa é a grande lógica. Sempre foi assim. Tem que mudar, porque se não mudar, as coisas não avançam. Se a gente não tensionar, o falta de a gente tensionar, não é a gente só tensionar na escola, tensionar em vários espaços. As coisas não vão mexer. Vai passar. E acaba que até, né, uma das pessoas que às vezes criam, né, essas situações em escolas, as regras, né, que tem que ser seguidas, as provas, as avaliações, os filhos dela não estudam numa escola pública, provavelmente estudam numa escola particular, tem todo um aparato bem diferente de uma escola pública. E isso é diferente, gente. Assim, como eu falei no começo que eu vim aqui, falo de novo. A escola pública brasileira não foi pensada para essa garotada negra, periférica. Não foi.
Não foi. Isso é um ponto significativo. É para a gente parar e pensar, não foi. Quando não foi pensada, a gente vai vendo como é que são os livros didáticos, o que tem de cultura afro no livro didático, o que tem de cultura indígena no livro didático. Agora tem por causa da força por causa da gente que está tensionando. Está fazendo pesquisa, está dando voz, matemática, porque está falando, ele está provocando, a galera está assim. Tem que colocar, né? Está falando, tem que colocar, né? Tem que colocar. É porque está girando em corpo, tem incomodando. Então, quando a gente vai fazer esses movimentos, aquelas coisas vão mudando. Se depender dessas mesmas pessoas, nada vai mudar. Então, pensar sobre isso é muito importante, que me ajuda a entender que tipo de escola eu quero ter no futuro. E essa escola que eu quero ter no futuro é uma escola em que o aluno do ensino médio possa usar a calculadora para fazer programas matemáticos mais interessantes. Porque não tem como fazer programa matemático interessante sem calculadora. Não tem como. Não tem que fazer 0,32x mais 0,22 mais raiz de 2 sem calculadora. Fica fazendo uma conta infinita. Que engenheiro chinês, alemão, inglês não vai com calculadora? E a gente aqui não pode ter calculadora. Tem outras casinhas de avançar? Tem. Mas assim, não tem uma discussão matemática muito rica que você consegue fazer assim usando calculadora. Porque vai ficar travado na ponta. Qualquer um de nós vai travado na ponta. E esse é o ponto. Né? Mestrando, doutorandos, doutores, se for uma conta muito grande, a gente fica travado na conta ali, ó. Não é só a criança que não sabe, a gente também. Então assim, se a gente não parar para discutir, evoluir isso, a gente não vai sair desse ponto. E é a matemática antirracista, né? É a matemática que compreende o papel político, social e econômico. Político, que hoje a matemática está passeando aqui. O MEC está lançando uma política chamada Toda Matemática, em que vem tratar pela primeira vez nesse país a matemática como objeto político. Isso é muito importante para a gente. A matemática nunca foi tratada como objeto político. Sempre foi tratado como área de conhecimento, como disciplina, mas como objeto político não. Porque eles começaram a entender, aí eu estou falando do governo, as fundações, o mercado financeiro, que a gente tem gerações e gerações no Brasil que não sabem matemática. E o quanto isso afeta a geração de riqueza. Quanto isso afeta o bolso dessa galera. E aí tem uma proposta de política que está passando lançada em breve. Já segundo a Tereza, que é a secretária de Educação Básica, que está coordenando essa política, falta só o Lula assinar. Mas acho que quando o Lula assinar, ele vai fazer um evento. O Lula gosta de fazer eventos para ser uma política importante, então não vai ser tão rápido assim. Em que a matemática vira um objeto político. E aí é onde vai tensionar a formação docente, onde vai tensionar o secretário de Educação para ter tempo de treinamento de professores. Vai existir uma comissão bipartite que eles chamam, né, que vai ter um representante da SME, da SEDUC, da universidade, da sociedade civil, de cada estado para estar monitorando essa política. E o nosso papel como professor, como professora, está de olho na política de cobrar. Porque às vezes existem as leis que a gente não cobra. Esse é o ponto, a gente não cobra, a gente precisa tensionar, a gente precisa cobrar. Social. Quanto mais pessoas aprenderem matemática, melhor. Que vão se reconhecer como indivíduos nesse contexto brasileiro. E econômico. Ganhar dinheiro é bom, mas capital de ritmo é complicado, mas ter dinheiro no bolso é bom. E aí a gente precisa também pensar em como garantir o acesso econômico para essa galera. E a matemática é um grande canal que às vezes é apelido. Professor, mas eu entendi o que o senhor disse. Mas se você fizer, tipo assim, nesse modelo novo que o senhor está fazendo de não cobrar daquela certa maneira que a gente entende, o certo não seria mudar tanto a educação básica quanto o ensino superior? Vai mudar. Porque não adianta você não cobrar a prova da pessoa no ensino superior, na educação básica, mas chega no ensino superior, você não pode usar a calculadora para fazer nada. A gente está aqui mudando o ensino Não superior. mudou, isso é mudança.
Tem uma resolução do MEC, da CNR 2024, e que muda as licenciaturas. César Canegari fala que até 6 de maio de 2026 vai lançar outra proposta curricular para matemática e pedagogia. E a briga é política. Porque assim, quantos professores vocês têm como Vitor? Zero. Só ele. É a realidade. Mas é esse, tá? Mentira, tem o Aguinaldo. Ah, não, Aguinaldo, 2. Mas ainda assim não tem questão de pensando em avaliação. Não, mas pensando em avaliação, até professores mais tradicionais no programa de mestrado, do PEMAT, não usam prova como avaliação. É resumo de texto, tem um professor em especial que é extremamente tradicional, é uma pessoa bem conservadora e ele não vai dar avaliação. Não, mas eu não defendo as provas. Não vai dar prova. Não vai dar prova. Não, é só uma forma de dizer que se no mestrado agindo dessa forma, ele está, todos os professores, né, o curso em si, está incentivando de alguma forma essas mudanças na prática de avaliação dessas pessoas que estão se formando. Né? Foi até o que eu comentei no início. A minha experiência na educação no ensino fundamental, no ensino médio foi boa, porque eu tive outros meios de avaliação. Então foi o que eu falei, foi realmente isso. Eu fico feliz porque eu tive seminários, eu tive trabalhos em que eu escrevi, eu ditei, porque eu como professor, eu admito e concordo plenamente que a avaliação da prova, ela é muito momentânea. Tudo depende da circunstância do seu dia. Você pode ser muito incrível naquela disciplina, mas naquele dia você bateu o dedo no chão, você machucou o pé, sua mãe brigou com você e você não vai sair bem na prova. Isso eu concordo plenamente. Eu não defendo nenhuma pauta, tipo assim, que você tem que cobrar só a avaliação, como só a prova. Mas a prova, infelizmente, nessa situação que a gente está agora, ainda é o meio que a gente tem de inserir a pessoa em um outro ciclo. Porque todos que estão aqui fizeram a prova do Enem. Não é questão que a gente tem que preparar o aluno para a prova do Enem. A escola é o meio social que a gente prepara tanto para o mundo, quanto para os outros desafios que vão vir nos meios educacionais. Mas se você fala que você... Eu queria muito, tipo assim, poder usar a roladora na prova do Enem. Mas eu faço isso desclassificada. Então teria que mudar tudo do início, mas mudando tudo gradualmente. As coisas não eram como são hoje. Ou alguém falou assim, vou colocar o preto na escola, tá maluco? Tu acha que ele levantou? Que isso? Eu não sei escrever. Tentam impedir, né? É isso, tu acha que ninguém falou isso? Alguém falou, não, tem que botar, se a gente não tiver voz para falar, para fazer um movimento, não vai mudar. Então, veja, o César Canegari, que é o presidente do CNE, ele falou que vai dar novas diretrizes. E nós, como universitários, que estamos insatisfeitos com a proposta de formação de alguns, é tensionar a universidade. É isso, tensionar. Se a gente não tensionar, tá ruim. Tá ruim, né? Tá ruim, né, Vitor? Tá ruim. Vai ter reunião lá do fórum de licenciatura. Não vou não, tá ruim mesmo. Aí, sabe quem vai? As mesmas pessoas. Que sabem como é que o jogo funciona. Que sabem que se botar lá na lei tem que cumprir. E vai botar na tua cara, que tem que cumprir, vai cumprir não. Aí você não tava lá, aí já. Eu queria fazer um relato também, assim, porque eu acho assim, que a gente fala as coisas estão mudando, as mudanças não são homogêneas, né? Assim, algumas coisas vão para frente e vão para trás, assim, mas eu queria fazer um relato para vocês terem uma noção, um relato histórico, mesmo porque é um episódio que aconteceu no século passado, literalmente. Assim. Que foi na década de 90, eu era coordenador do curso de licenciatura. Eu fui coordenador de 97 a 2000, foi nesse intervalo. E eu vou contar porque a pessoa que também já até faleceu. Liberdade poética. E eu estava numa reunião do CAP, no Colégio de Aplicação aqui. E o curso, e a licenciatura noturna tinha sido criada há pouco tempo. O que eu vou falar é meio chocante, tá? Mas eu acho que é importante vocês saberem de como as coisas mudaram também, assim. E eu estava numa reunião no CAP como coordenador do curso de licenciatura em matemática com vários professores do CAP e vários outros coordenadores de outros cursos de licenciatura. Era uma reunião, não lembro para quê. E aí eu falei assim, como a licenciatura noturna tinha sido criada há relativamente pouco tempo, que na época, né, que ela foi criada em 93, a licenciatura noturna,
Aí eu falei que seria importante o CAP ter turmas à noite também. E eu falei assim, que é para poder atender, porque o pessoal que faz licença produto não pode estagiar no CAP, porque muita gente trabalha, enfim. Aí eu falei que o CAP deveria acompanhar isso e ter turmas à noite. Aí uma professora do CAP, isso foi uma situação que foi uma das situações na minha vida que eu me vi sem ação, assim. Porque aí uma professora do CAP levantou a mão e falou assim, a gente vai abrir turma, isso é muito sério, assim, a gente vai abrir turma à noite aqui para quê? Para vir aluno do morro estudar aqui. Ela falou isso numa reunião. Assim, eu fiquei mudo. Até hoje eu me lamento por isso, que eu fiquei sem saber, foi tão inesperado que eu fiquei sem saber o que responder, assim. Mas eu estou contando isso primeiro para vocês verem como, eu acho que se fosse hoje eu não teria coragem de falar isso numa reunião. Como isso era naturalizado. E isso, eu acho que é uma herança de uma coisa que o Daniel falou, que há relativamente pouco tempo no Brasil, a educação literalmente não era para todos. Tinha essa prova à admissão, que você tinha que fazer uma prova, você só continuava, além seria do Fundamental 1, né, do primário, né, se você passasse essa prova. Tinha leis que proibiam pessoas negras e ex-escravizados de frequentar a escola. Então eu acho que essa fala dessa professora, que na época já tem muito tempo, na época ela era uma professora já mais idosa, ela vem do meio que essa pessoa foi criada, com uma concepção de que a educação não é para ser para todos mesmo, entendeu? Que a educação era como se fosse um filtro para formar só os melhores. Só que quem são esses melhores? São os brancos de classe média. E eu acho que isso vem mudando muito nesse sentido. Porque eu acho só para essa medida. Hoje, se acontecesse isso hoje, ela podia pensar, mas eu duvido que ela falaria isso numa reunião. E esse processo de mudança eu acho que é lento, né? E não é assim, um movimento e não é contínuo. E não é contínuo, e o sistema, assim, acho que a gente não pode, por isso que eu falo toda hora da luta, porque o sistema capitalista ele se nutre disso, né? Dessa desigualdade. Então não é interessante que todos entrem na universidade, como alguém falou, né? Porque aquele aluno tem que estar preparado para entrar na universidade. Não, o sistema ele só vai se sustentar se uma parcela da sociedade estiver ali naqueles, né? Aquelas profissões pior, remuneradas, subalternas e tudo mais. Então vão ter formas mascaradas de passar por cima desses avanços que a gente está fazendo. Tinha alguma coisa que eu estava falando, que eu estava lembrando da experiência recente também. Na sexta-feira passada, a gente teve uma operação na Maré que começou no momento em que as escolas já tinham dado a entrada dos alunos. Muitas vezes as operações começam antes da entrada dos alunos e aí suspende a aula. Então, o povo da favela são milhares de alunos que não têm aula na mesma quantidade de dias que os outros alunos e tem os dias posteriores também. Nessa sexta-feira, como foi uma operação muito efetiva, os helicópteros estão dando tiro de cima, acertou várias escolas, vários lugares, na segunda-feira a CRE determinou que nós não dessemos matéria para os alunos aquele dia, que eles tinham que fazer um acolhimento, atividades recreativas para suavizar o clima. Então o aluno perde a aula no dia da operação, ele perde a aula no dia de suspeita de operação, porque ele já fica com o clima tenso, você não consegue dar aula, ele perde a aula no pós. Então, assim, de alguma forma, essa galera não está tendo acesso à educação. E aí voltando à questão da avaliação, né? Você vai focar em aprovação e reprovação desse aluno? Não vai. Você vai ter que entender que alguns ali, infelizmente, você não vai dar conta de fazer com que eles cheguem na universidade. Ter essa consciência também é importante, né? Você saber como ser professor nos espaços onde você vai ser professor. Só uma dúvida mesmo, porque a gente está discutindo outras possíveis formas de avaliação. E como que seria essa diferenciação de conseguir não medir o conhecimento do aluno, mas entender o que ele consegue captar e o que ele não consegue? Na nossa situação agora é que o aluno pode só vir para a aula, não prestar atenção, pegar uma inteligência artificial, escrever alguma coisa baseada naquilo, entregar para você e aí pronto. É aquilo. Como que a gente consegue compreender o que o aluno está compreendendo que a gente fala?
que ele está prestando atenção na aula que a gente está dando, que ele está entendendo aquilo. Responder. Eu acho que discussão essa inteligência artificiais entra no mesmo base da calculadora. E querendo ou não, é uma nova forma, uma nova capacidade que a gente tem de aprimorar métodos distintos de ensino. E a inteligência artificial, somada, obviamente, com uma análise crítica e interpretação do aluno, pode ser algo para desenvolver muito mais a capacidade dentro da educação, pode acompanhar esse processo de educação, mas aí obviamente a pesquisa que dialoga com isso. Então eu acho que é muito novo, ainda não tem tanta pesquisa com isso. É de fato um movimento de mudança, né? E assim, o que eu tenho feito com alunos de educação básica? Eu começo a fazer uma pesquisa sobre a história africana de Tales. Aí eles pesquisaram, tal, eu sei que muito poder veio da IA. Aí eu, nono ano, tal, primeira pesquisa que eu passei, beleza. Aí no segundo trimestre passei uma outra pesquisa sobre a história africana de Pitágoras, né? Os nossos pais da geometria, que é passando da geometria. Só que eu falei, você tem que colocar a fonte, eu não vou aceitar a fonte ChatGPT. Aí, e agora? Aí foi um burburinho, e agora? Aí o aluno mais esperto, né? Falou assim, olha, pergunta pro ChatGPT, qual é a fonte? Beleza, é isso mesmo. É assim que a gente vai fazer, pô. Aí botou lá para e-mail. Aí qual foi o terceiro passo? Botei uma questão do teste. Nesse trimestre nós estudamos sobre a história africana de Pitágoras. E aí eu quero que você escreva qual foi o que você pesquisou. E a própria consulta igual que faz aqui com a gente, né? E aí a galera que se organizou fez um bom teste, fez uma boa questão, respondeu bem essa questão. Quem não se organizou, não se organiza em nenhum momento. Esse é o ponto, eu falo. Mas você muda as estratégias, há os alunos que nunca vão se organizar porque não querem estudar com algumas questões. Aqueles que têm mais dificuldade com outros processos, se organizam melhor. Eu como dando nesse sentido, entendeu? Eu passei a pesquisa, tem que pegar o ChatGPT. No segundo trimestre falei, não vou aceitar IA, você vai ter que botar a fonte. Aí apareceu o USP, Instituto Federal de São Paulo, apareceu o FRJ, apareceu fontes confiáveis. Apareceu a fonte do que era não confiável? Apareceu também, gente. Quer dizer, a gente fica achando que essa criança ali, aquele ser iluminado, vai ser super honroso, igual nós somos. E a gente não é. Se a gente puder burlar um pouco, a gente vai tentar burlar o sistema também. E a criança, tu acha que a criança vai querer burlar o sistema? A gente já não se autorregular burlo, a criança vai ver burlo. Então a gente dá uma volta nele aqui. Aí, para ele dar a volta, eu vou ser mais sofisticado que ele. Eu vou avançar na discussão, vou avançar no trabalho. Aí eu mato a questão de teste, geometria. O professor Daniel apresentou o triângulo retângulo 6, 7, 8. Esse triângulo é retângulo? Sim ou não e por quê? É diferente de calcular em todo mundo. Você tem que parar para pensar em por que aquilo é um retângulo ou não. E tem que justificar. Então é assim, sair do lugar de só colocar o exercício para ele fazer e botar para ele pensar um pouco mais. Só que se isso depende muito mais da gente do que ele. E aí eu tenho 30 alunos, eu faço uma prova com 10 questões? Não, uma prova com 5 questões. Eu tenho 60 alunos. Vou fazer uma prova menor para eu poder corrigir e dar um bom retorno para essa criança. Eu não vou dar uma prova extensa. Porque se eu mandar prova extensa, eu não vou dar conta de corrigir. Eu não vou dar conta de falar, porque eu vou isso aqui, eu vou isso aqui. Então eu boto uma prova menor para poder dar conta disso. Estou falando de prova, né? E assim, agora nesse terceiro trimestre eu vou fazer outro trabalho dialogando com a língua portuguesa sobre áreas. A gente está estudando áreas. E eu comecei o estudo de áreas com um estudo roteirizado sobre como os egípcios calculavam áreas. Eles tinham uma forma de calcular área extremamente sofisticada. Eu pedi para eles lerem, eu dividia todo mundo, distribuí a folhinha, eles teve ler para responder. Aí eles iam responder, depois tinha que responder, fazer uma atividade
sobre o cálculo de área, envolvendo quantos quadrados cabem para poder chegar nas demonstrações do quadrado do retorno. É diferente de uma aula tradicional. Não foi uma aula que eu estava falando dos 30. Eu dividi eles em grupos e dei atividade para eles. Aí expliquei como é que era, passando de grupo em grupo, fui monitorando, agi com eles. Todo mundo aderiu 100%? Não. Mas na hora expositiva todo mundo aderiu 100%? Também não. Mas eu estou dando oportunidade para aquela pessoa que tem mais facilidade de explorar matemática tentar aprender matemática de uma maneira. E ao mesmo tempo eu consigo olhar para os alunos como eles estão fazendo na sala de aula. Dá mais trabalho? Dá. Mas só quero que mais pessoas aprendam, eu preciso movimentar diferente. Senão, cara, vai continuar pelo caminho. Eu sinto aqui o professor tinha dito que é a minha pergunta, mas ele meio que já respondeu. Porque eu considero que eu fui privilegiado porque eu fiz minha vida toda em colégio particular. O ensino médio foi voltado para o preparatório militar. Então, por exemplo, filosofia e sociologia eu não tive porque tinha que dar matemática. Biologia não. A biologia só cai no colégio naval, então você já está no segundo ano, você não precisa mais de biologia para a sua vida. Então, tempo de biologia, eu tinha 6 matemáticas. Tinha mais de 14 tempos de matemática, 8 de física, 5 de português, aí o que sobrava eu botava 2 de redação, 1 de literatura e só. Aí isso era minha pergunta, porque eu perguntava o que fazer para quebrar isso, trabalhar com matemática, mas não ser matemática bruta, mas isso acabou respondendo já, falando sobre essas pesquisas, essas atividades, trabalhos, que quebram muito disso. E que até falaram mais cedo sobre escola pública, não tem uma aula de reforço tudo. Lá eu via muito o que acontecia com a gente, era o quê? Se faltasse o professor, na mesma hora substituía, não podia ter aluno fora vaga. E todo dia de manhã tinha um monitor lá disposto pra gente, só que a gente não valorizava muito disso. A gente, molecada aí, 15, 16 anos, não ia pensar muito, pô, vou vir de manhã. Aí se a gente fosse para as monitorias, de novo que a gente ia. A gente não ia para essas matérias de... A gente banalizava muito as outras matérias. Ah, não, a gente só vai na monitoria de matemática, só matemática que importa, ficava muito nisso. Então quando eu ia perguntar era sobre isso, mas acabou de responder, consegui desmistificar isso. Para matemática, mas não só a matemática pura e aplicada. Consegui aprender outras áreas da matemática. Eu acho muito importante, senão a gente cresce muito bitolado. Tratando a matemática como centro do mundo, dá 15 tempos de matemática, e sociologia e filosofia que molda o caráter do homem, do ser humano, exclui, não faz parte, não é importante. Então era isso que eu ia perguntar mesmo, mas já respondeu já. É isso, só para você falar. Aí eu vou trabalhar para você com a portuguesa, que estou dando um livro, eu não comendo o valor do livro, que é na minha prova eu vou construir questões pensando nesse livro, na portuguesa, vou ver um cálculo de áreas, e eu vou discutir com eles no trabalho sobre o valor do metro quadrado na cidade do Rio de Janeiro, dividido por onde eles moram, para eles perceberem porque em alguns bairros está muito mais caro morar do que os outros. Eles podem entender o direito à moradia. Aí, cálculo de área, e não é uma área simples, para colar metragem de apartamento é difícil, não é um quadrado. É uma provocação, assim, mas assim, vai me dar mais trabalho? Me dá, mas assim, é um movimento que eu quero fazer de entender o que é mais importante para os estudantes. É mais importante que ele saiba todas as formas ali do quadrilátero, que ele vai dar a noção dessa discussão. Eu achei que ia falar também. Então, relacionado a isso que você está falando, Eu quero falar com vocês. Mas o ônibus, vocês vão pegar o ônibus? Nós somos, senão ele não passa mais. Não, assim, agora às 6 da manhã. Tá. Então, depois vocês ficam. Não, a gente tem que ir na próxima aula, desculpa, com licença. Relacionado ao que você estava explicando da pergunta que a Bia fez, muito disso, dessa questão eu vi aqui na universidade mesmo, né? Quando eu vim para cá, a avaliação, por mais que algumas disciplinas seja muito parecido com o ensino médio, ainda assim em alguns casos não. E principalmente na aplicação do conteúdo. Não estou dizendo que o conteúdo do ensino médio deve ser igual ao conteúdo da faculdade, certo? Não tem como. Porém, o jeito que é ensinada a matemática é muito mais puro do que a matemática que a gente vê no ensino médio. Porque a matemática do ensino médio ela é muito mecânica e ela é muito distante da gente como ser humano. Quando a gente vê lá no ensino médio o cara falando pra gente,
3 pontos determinam um plano. O que isso significa? Fica totalmente abstrato na nossa cabeça. Mas aí se o professor trouxer para a sala aquele exemplo da mesa de 3 pernas, o equilíbrio que isso gera, porque o triângulo é a figura mais equilibrada, o chão como um plano dentro desse exemplo, a nossa mente faz assim, caramba, até que a matemática se associa com a realidade quando a gente traz para a realidade. Então dá para fazer uma explicação que é muito mais plausível no sentido de matemática pura e menos matemática mecânica. Porque eu acho que a dificuldade está na matemática mecânica. A inteligência artificial ela consegue reproduzir perfeitamente toda a parte mecânica da matemática e de várias outras matérias. Só que essa arte de pensar vem muito da gente. Essa arte de pensar em como resolver. Os problemas matemáticos geralmente se tem várias ferramentas. Então isso que o senhor falou de trazer o aluno para explorar dentro de sala, olha como que a gente pode resolver isso aqui, debater mesmo. Eu nunca tive um debate no ensino médio sobre nada, sobre matéria, sobre questão, sobre absolutamente nada. E aqui tendo a liberdade de poder expressar minha opinião e ouvir a opinião dos outros, faz uma construção absurda de conhecimento, porque não parte só de mim e do professor. É como se todo mundo aqui fossem professores, né? Todo mundo tem algo a ensinar. Então acho que essa é a avaliação perfeita, né? Porque quando o aluno fala, quando ele escuta, ele já está ali no processo de educação, né? Então acho que esse é o tipo de avaliação que deveria acontecer, não só essa coisa mecânica chata de tem que saber fazer a conta, você tem que entender o que você está fazendo, sabe? Eu queria falar, na verdade, várias coisas, para ser rápido. Queria, antes que o Eduardo fosse embora, porque eu queria falar da fala dela, né? Eu acho a fala dela muito importante. Quando ela falou agora que eu sou a favor da reprovação, porque a fala dela mostra o que a escola nega para as pessoas, né, na verdade. O que eu queria falar, resumidamente, sobre esse aspecto, é que essa discussão de ser contra ou a favor da reprovação não pode ser só assim, é contra a favor da reprovação em que projeto político de escola. Né, assim. Quando eu falei, eu continuo sendo contra a reprovação, tá? Assim, porque eu acho que o depoimento, como eu disse, da Eduardo é importante, mas eu acho que na grande maioria dos casos, a marca da reprovação afunda mais ainda aquela pessoa do que estimula, ou do que garante um direito, né? Porque eu acho que é isso. Da pessoa não ter conseguido construir determinado conhecimento e ter mais uma oportunidade. Mas eu acho que na grande maioria dos casos, a reprovação diz para aquela pessoa que ela é incapaz, do que contribui com alguma coisa. Mais mal do que bem. Mas eu acho que a discussão não pode ser tão simples assim, sou contra e a favor, né? Porque tem de que escola a gente está falando. Se a gente tem uma escola que é pensada para aprofundar as desigualdades sociais, aí tudo ali vai ser ruim. Tudo ali vai contribuir para isso, entendeu? Então, quando eu falo que eu sou contra a reprovação, é em outra ideia, a gente tem que mudar aquilo que a gente tem por escola, né? Então, uma escola que penaliza a pessoa, que culpabiliza a pessoa pelas próprias coisas que são negadas pela sociedade. Então, a gente tem que ter outra escola, né? Assim. Aí, enfim, eu quero dizer que o debate não é tão simples assim. E aí, rapidinho, sobre a fala do Gabriel, eu acho que ele traz pontos que são muito importantes também, né? Assim, essa coisa de ouvir, do professor ouvir o aluno e a gente ouvir uns aos outros, né? Assim, a gente, aluno, professor, todo mundo, porque tudo isso faz parte. Não é só aquilo que o professor fala que é conteúdo, né? As visões que a gente traz também fazem parte da construção das ideias e etc. Que é a prova que eu estou dando pro pessoal do mestrado, que é para fazer em casa conversando uns com os outros, assim. Mas depois estão gostando de fazer. Depois aí não vai dar tempo de falar direito. Mas só para terminar, eu queria dizer que a pergunta mais difícil é da Ana Beatriz, assim. Porque eu não consegui pensar, não consegui amadurecer ainda a reflexão sobre o papel da inteligência artificial, como a gente lida com isso. Eu não tenho resposta ainda para essa pergunta, mas o Felipe falou que tem, que sabe responder isso. Não, inteligência artificial não, está falando sobre uma proposta avaliativa que pudesse permear essa questão da reprovação. Sim, eu já acabei.
fala, por favor. Não, agora, deixa eu falar por mim aqui. Você teria como conseguir uma hora no local? Tá. Marcar um Então local. a gente continua, não acabou não, tá? Mas ele vai. Não, porque tá no Ele tá detalhe. preparando assim um suspense pra falar isso em outra aula. É, porque assim, eu quero fazer uma fala, mas ela vai ficar apertada. A gente vai. A gente pode fazer um local. Pode. A gente volta outra aula. Eu acho que a avaliação é isso, ela mexe com a gente, porque envolve mérito, envolve meu esforço, envolve colocação pessoal, envolve muitas questões, né? Isso como eu defini isso, quem teve a gente percebe coisa, eu fiquei em silêncio, mas você falou falando, mas ela se manifestar, que é isso mesmo. Eu acho que a avaliação é pouco discutida na nossa formação inicial continuada, como professor de matemática, porque ela é crucial nesse processo da criança se afastar da gente ou se aproximar da gente. E é pela avaliação. Só quero falar uma coisa muito. Eu não lembro se eu já comentei isso aqui nessa turma, eu comentei na turma do mestrado certamente. Mas uma coisa que deu uma virada na minha cabeça no pensamento sobre avaliação foi a pandemia. Porque depois eu posso. Acho que eu não falei isso aqui nessa turma não, né? Falei na turma de vocês. Porque aqui na UFRJ, na pandemia, não sei se alguém, Bruno era aluno, já era aluno, assim, não sei se tem mais alguém, vocês. Pois é, eu acho que aconteceu uma coisa completamente surreal, assim, uma coisa que realmente me fez, assim, deu uma virada na minha cabeça. E quando começou a pandemia, aqui, que começou o ensino remoto, e bem no comecinho da pandemia, que ninguém sabia se ia morrer ou se ia viver, todo mundo, assim muito assim, louco psicologicamente. Aí quando começou o ensino remoto, a preocupação das pessoas que eu digo colegas, professores da universidade, era como garantir que as pessoas não colassem. Isso para mim foi isso foi um choque assim para mim, porque eu acho isso doente, eu acho isso uma patologia, porque todo mundo morrendo, doente, gente perdendo emprego, não, vamos ver como não colar. Gente, vocês não estão entendendo, tá? E aí isso me fez pensar muita coisa sobre a avaliação, né? Bom, depois eu falo mais sobre isso. Então, uma das experiências da pandemia, que não começou nem ser no começo, eu entrei em 21, e em 21 você tinha que fazer prova com a câmera ligada, a prova mostrando o seu papel e você, para ver que você estava copiando, não estava olhando em algum lugar. Dá para dar uma roubada. Hã? Tem como configurar É só pra cara, mas... É só botar atrás da câmera, a bola. Gente, por lá isso é muito cronometrado. Mas, inclusive, durante a pandemia, né, teve um cartão que a nota de cálculo 1 subiu de 5 para 6. Está delegado de chamar a Polícia Federal para investigar. Realmente eu achei inacreditável. Isso foi uma coisa que teve um efeito muito forte. Assim. Então, pensei que era um padrão para todas as provas da faculdade. Porque foi no começo assim, aí quando eu fui no meu segundo período, aí eu vi que não tinha professor que fazia isso. Ué, não, quando você entrou, foi logo quando eu entrei. Era qual matéria? Hã? Era qual matéria? Nem era cálculo, dá uma aula por aqui. Não, é a matéria. Não tem necessidade. sendo gravado. Então, não tem necessidade. Tem milhares de pessoas de cálculo. a Ana Beatriz levantou o braço também depois do Gabriel. Você primeiro. Assim, eu sou mais a favor da posição da Eduarda, de que, não que eu seja a favor da reprovação, mas eu acho que eu sou contra essa aprovação. Um dia... Porque essa aprovação é pelos motivos errados, eu acho. Um dia que a gente estava na aula de pré-cálculo, não lembro o nome do rapaz, mas ele falou assim, que o problema da educação brasileira não era um só. Tinha várias coisas que influenciavam e não dava para resolver uma única coisa. E
E eu acho que essa estratégia que a gente usa agora de aprovação e que isso vai desmotivar o aluno e tal, isso não é a solução, como ele tinha comentado, que não existe só uma única coisa. E nessa fala que você disse que reprovar o aluno tira a oportunidade dele, eu penso ao contrário. Que não reprovar esse aluno tira a oportunidade dele de realmente aprender aquilo que ele não aprendeu. Porque talvez ele revendo aquilo que ele viu, ele tem mais uma oportunidade, como você tinha falado, mais uma chance de aprender aquilo que ele não aprendeu da primeira vez. É o jeito certo? Não, mas a gente não está nessa condição ideal. E eu acho que não estando nessa condição ideal, aprovar sem muitos critérios, só aprovar por aprovar, é ainda pior do que reprovar. Porque assim, um dia eu li uma pesquisa que falava que acho que quase 1/3 da população que estuda, que ingressa na escola pública, evade. E que essa oportunidade no Brasil é quase na margem de 99%. Então quase todo mundo tem acesso à educação, só que 1/3 dessa população evade. E eu acho que esse método de aprovar não está sendo tão eficaz. Então, essa reprovação talvez ajude, pelo menos aqueles que ficam, talvez ajude com que essa educação seja mais eficaz, eu penso. Só uma coisa sobre a evasão, não é que um partido que fala que a evasão está muito associada com a reprovação. Então, assim, não é tipo, reprova como na escola. A vida real é o contrário. O aluno que reprovou, ele tem muitas chances de não continuar na escola. Cheguei a ver um comentário que era bem assim. Eu tenho um artigo sobre esse nome agora. Mas olha só uma coisa, eu entendo o que você está falando, mas eu digo assim, quando eu falo que não deveria ter reprovação, mas em outra ideia de escola, que a principal coisa que eu quero dizer com isso é que fosse uma escola na qual as pessoas não fossem pessoas dos alunos, não fossem culpabilizados por ter processos de aprendizagem diferentes. Então, eu acho que a reprovação tem muito esse papel. Mas eu concordo totalmente que essa aprovação forçada, ela é totalmente pelos motivos errados, né? Então, ela não tem nada a ver com o que eu estou falando. E se essa aprovação fosse ainda mais reforçada, essa aprovação sem critério, eu acho que talvez ela pioraria se fosse assim, completamente unificada. Porque para que o aluno vai estudar? Para que ele vai na escola? Ele vai ser aprovado mesmo? E eu falo isso assim como experiência. Na época da pandemia, em que eles não podiam reprovar o aluno, eu não pegava no caderno, eu não fazia nem a prova. E muitos alunos meus não faziam, e muitos colegas não faziam a prova também, não estudavam. Por quê? Porque ia passar, para que eu vou estudar, para que eu vou fazer uma prova, para que eu vou querer aprender isso aqui se eu vou passar mesmo? Se meu diploma já está dentro dessa lógica. Se meu diploma já vem. Um dia a gente discutiu também sobre, acho que a prova do EJA, né? De passar, aquela prova que você faz a prova e passa sem aprender o conteúdo de verdade. Eu penso que é praticamente isso, essa aprovação sem critério, porque você passa, você ganha o diploma, é a troca de quê? De diploma? Então, mas pois é, porque a gente está dentro de uma lógica de escola que já está toda errada. Porque isso não deveria nem existir. E aí não ia acontecer nada disso que você está falando. Por isso que eu estou falando que é outra escola, entendeu? Mas, Gabriel. Sobre esse assunto, acho que o que a gente tem que ter em mente é que, por exemplo, quando a gente vai fazer a avaliação com o aluno, quem faz as provas com os professores somos nós. Nós, em algum momento, pegamos ali e consideramos o perfil psicológico do aluno na hora de fazer a prova, ou a prova é igual para todo tipo de aluno. A gente tem que entender que existe sim uma diferença pontual entre cada aluno dentro de sala. E não existe, não que eu saiba, uma pesquisa que justifique a forma que a gente aplica as provas como se valesse para todo tipo de aluno. Não tem base científica que diga, olha, esse método de avaliação ele funciona, ali nem que seja uma média para todo tipo de aluno que você tem dentro de sala. Porque eu acredito na verdade, eu acredito que uma prova feita pela gente tem muito da gente na prova. Tem nossos critérios. E talvez nossos critérios não sirvam para outra pessoa. Não porque ele não atinge os nossos critérios, mas tipo assim, ele deveria, né? Talvez ele só use tudo de uma forma muito particular. E dentro de um sistema de avaliação, às vezes não é sobre o que está no papel, é sobre o externo também. Às vezes o aluno tem uma sensibilidade sensorial, o barulho vai atrapalhar, só que às vezes o pai e a mãe nem sabem, não conseguem identificar. E nós como professores também às vezes não. Então são critérios muito simples, muito
rasos que a gente usa para fazer uma avaliação muito complexa e muitas das vezes o resultado, a nota, define esse aluno como pessoa. Porque a gente precisa do ensino médio para entrar no trabalho, a gente precisa de tudo isso para exercer uma profissão. Eu não preciso usar hoje em dia, na faculdade, inúmeras coisas que eu aprendi no ensino médio em biologia e química. E se eu fosse avaliado por esse conhecimento que eu nem uso hoje em dia, seria péssimo para mim. Então eu acho que essa posição, quando o Victor fala que é muito complexa para assumir uma simplesmente eu sou contra, eu sou a favor, é sobre isso, porque nada funciona do jeito que deveria funcionar. São critérios muito simples para definir coisas complexas. Então dizer que sou a favor, mas aí também vai ficar em falta em alguma coisa. Dizer que sou contra vai faltar muitas outras coisas. Então no final não dá para agora estabelecer uma posição. Então eu acho que é muito mais sobre lutar contra as coisas que ainda estão faltando para poder finalmente tomar uma decisão ali, se deveriam ou não reprovar, dentro de outros critérios, novas construções, do que agora olhar para a situação e dizer, não, deveria reprovar ou aprovar. Acho que é impossível. Você estudou onde? Só por curiosidade. São Gonçalo, Amanda, CF 410, escola pública. Escola pública. Eu acho também que um pouco do que o Victor está falando é de olhar muito para a pessoa. Porque, pelo menos assim, vou falar pela minha experiência. Né? Quando eu me formei, eu tinha uma concepção muito de conteudista. Né? Eu fazia uma avaliação, preparava uma aula, fundava uma aula, pensando no conteúdo, na estrutura de conteúdo, não assim, via as pessoas, mas eu sempre focava naquilo que elas precisavam saber, né? E não naquilo que nelas, assim, enquanto seres humanos ali, sabe? E aí, eu acho que o que eu estou falando hoje, né, agora, tem a ver com você olhar para a pessoa como pessoa mesmo e enxergar a evolução individual dela. Porque às vezes ela não está naquele patamar ali de entender, de compreender aquilo que você está falando ali naquele exato momento. Mas ela entende alguma coisa do que você disse, enfim, ou está num outro nível de compreensão e você consegue perceber que ela avança dentro daquele ponto onde ela está. Né? Pode não ser o mesmo, o meu ponto pode não ser o mesmo que o da Maria Tereza, pode não ser o mesmo que o do Pedro, e aí a avaliação minha da Maria Tereza e do Pedro não pode ser a mesma. Entendeu? Então, se você faz uma prova única e que avalie, né, todo mundo, não é um resultado justo, porque está cada um num nível, num ponto diferente de aprendizagem. Mas assim, isso você só é possível realmente identificar quando você olha para o aluno. E é uma perspectiva difícil de você alcançar, principalmente quando você sai da universidade com essa visão de aprovar e de reprovar, né? Que o aluno tem que alcançar um certo nível de conhecimento. Porque esse nível de conhecimento é uma determinação que alguém fez, né? Eu acho que nem conhecimento, é nota. Alguém fez. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Esposa, não? Natália, eu tô olhando. Gabriel, o que vocês estão falando é que a avaliação, como está posta, ela não contribui com o processo de autorregulação docente. Uma avaliação que a gente tem que construir é que o aluno consiga se autorregular através dela, construindo critérios. Aí você pode construir, ao invés de você dar os critérios, você pode construir coletivamente esses critérios. Você pode abrir para a turma construir os critérios. Por exemplo, o que é autoavaliação para você? Autoavaliação. Vou dar uma autoavaliação para o aluno. O que seria isso? Hoje eu até trabalho com autoavaliação hoje, mas eu não trabalho com autoavaliação somente do aluno avaliando a si mesmo. Eu coloco assim, claro que é individual, né? Mas eu coloco eles avaliando a si e avaliando uns aos outros. Mas como é que é esse processo? Eu faço, sim, todo trimestre eu faço, sempre da mesma maneira, e eu não faço uma avaliação de conteúdo, eu faço uma avaliação. Como os alunos se autoavaliam? Tipo, você, nota, como eles se autoavaliam? Característica, qualidade. Como eles se autoavaliam? Qual o critério? Como?
eu coloco tipo bom, é porque eu uso no ensino, né? Então eu uso os valores do ensino. O aluno fala se ele é bom, ótimo. É, bom, é muito bom, regular e ruim. Então, por exemplo, quando você pega a teoria sobre avaliação, que é o que a gente estuda, a autoavaliação não tem a ver com isso. A autoavaliação está dentro de um processo de autorregulação. Autoavaliar é um processo descritivo, é um processo em que o aluno ele vai parar para refletir sobre critérios que ele construiu individualmente ou coletivamente entre a turma, e ele vai descrever como ele está se desenvolvendo em relação a aqueles critérios. Quando a gente pede para o aluno se auto-atribuir, fazer uma auto-atribuição de uma menção, pode ser nota, pode ser bom, médio, regular, a gente não está fazendo autoavaliação, a gente está fazendo uma auto-atribuição apenas. Então, se a gente produzir uma avaliação que a gente consiga fazer o aluno ser responsável pela sua própria avaliação, mas não se dando uma nota, e sim olhando critérios, parando, refletindo, dialogando com os colegas, e aí pode fazer essa avaliação de pares, colocar um para dialogar com o outro e juntos fazerem processos descritivos de como ele está evoluindo, aí a gente começa a caminhar numa lógica que é diferente da reprovação à aprovação. Porque ele vai conseguir ter uma consciência muito melhor se ele pode ser aprovado ou se, não é por mérito, mas se ele está se desenvolvendo ou não. Então, tem algumas questões que a gente tem que trabalhar, que às vezes a gente fica comentando aprovação e reprovação de uma maneira muito superficial, e aí tem que entrar no que o Vitor falou. Se a gente continuar vendo a avaliação como resultado, uma avaliação resultadista, que a gente chega, qual o seu resultado da prova, para definir, eu acho que enquanto a gente estiver aprovando ou reprovando com nota, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Essa discussão de reprovação e aprovação vai continuar e a gente nunca vai sair do lugar. Aí quando a gente for para uma avaliação que está preocupado em contribuir para a aprendizagem do aluno, aí a gente vai começar a caminhar numa lógica que desconstrua todo esse sistema que a gente está colocado. Eu acho que não é uma lógica de contribuir só na aprendizagem de matemática em si. É de uma percepção pessoal mesmo, de como enxerga a educação, se perceber um sujeito ativo e protagonista do seu aprendizado. Isso também para mim que conversa bastante com a questão da tendência pedagógica usada pelo professor e pela escola. E aí quando a gente pensa as avaliações visando a didática também, melhorando também a didática do professor. Sim. Isso lembrou dois casos, né? Os casos da Escola da Ponte, né? Central, que os próprios alunos decidem que eles vão analisar e depois eles expõem o que eles pesquisaram, né? Então eles mesmos que se autorregulam, se é que isso pode dizer. E também um dos textos que foi usado como referencial que trabalhava a questão do uso, né? Os próprios alunos, né? Eu sou porque nós somos, né? Então, os próprios alunos, por meio das suas individualidades, né? Características que eles tinham melhor desenvolvidas, ajudavam o grupo a chegar num determinado resultado objetivo. Logicamente, não pode ficar só nessa avaliação, que tem que ver muito também do emocional do aluno. Tem algumas crianças que você vai falar assim, ó, hoje vamos fazer uma atividade, ela vai fazer uma boa. Mas se você chegar e falar, hoje vamos fazer uma prova, vai ter ansiedade, vai entrar em desespero. Então, esse meio de avaliação também tinha que ser um pouco mais humanizado. Então, se você quer conhecer uma forma de avaliar
em que a reprovação ou aprovação vai ser um fator que você não vai se preocupar ou vai reduzir a preocupação da escola em relação à aprovação ou reprovação, venha na aula que o Vitor vai marcar, que eu vou apresentar para vocês, divulga e espalha para geral. E venha na defesa do tese de doutorado dele. E tem a minha defesa. Quem quiser assistir, vamos lá. É sério, gente. Eu vou marcar a minha defesa, mas provavelmente para dezembro. Boa parte das coisas que vocês falaram aí eu desenvolvi com um licenciando do IFRJ e lá de Nilópolis. Então, vários aspectos que a gente está discutindo, os licenciandos tiveram a possibilidade de, através do PIBID, ter essa experiência avaliativa na sala de aula com um processo diferente. E os resultados eu vou expor na minha defesa. Se você puder, participe, eu vou divulgar para o Vitor, vou divulgar para todo mundo. Eu não permite que vou botar. Vou voltar, e vai ter outra aula que eles vão voltar aqui. Volta, eu, para tirar a atenção, eu vou explicar porque eu faço isso, chama avaliação de festa. Festa, né? Porque aí já quebra um pouco desse medo que as crianças têm. Semana que vem tem festa. Como assim festa? Ele não sabe. Aí depois ele sabe que vai ter teste e tal, mas eu sempre levo comida na festa. Meu bolo, guaraná. Mas eu posso levar para comer? Pode, mas não quero. Gente, porque aí você vai desconstruir uma Ainda ideia mais que a gente trabalha com a área de matemática, já tem muito essa visão do professor Carrasco, igual o Vitor deu em uma palestra, que é professor com chifre, tudo, teste. Pode te aprofundar isso que vocês estão discutindo agora, sobre essa tensão do aluno, essa ansiedade do aluno. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que também é professor, e aí eu falei, né, sobre as discussões que a gente traz na sala de aula, começaram a mudar a minha cabeça. E aí a forma como eu converso com o aluno mudou completamente. E aí eu falei assim para ele, mas o método de ensino que a gente ensina, eu comecei a discutir com ele, e ele falou assim para mim, tá, mas então você está incluindo a escola num âmbito muito social. Ele falou. Eu falei, sim, porque tem tudo a ver, e a escola é um ambiente social. Aí ele falou assim pra mim, como que você, que está incluindo a escola como ambiente social, como que você vai preparar esse aluno para momentos em que ele vai ter ansiedade? Para momentos em que ele vai ter alguma coisa que vai fazer com que ele fique nervoso, ou que algo precise trabalhar o emocional dele. Se na escola tudo agora você está incluindo como algo que você tem que diminuir, que você tem que reduzir. E aí eu fiquei me questionando sobre isso, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso também. Eu acho que é mostrando para ele que nesse momento ele vai ter acolhimento, e a escola tem esse papel. A vida já é ansiosa, e a escola também tem que seguir esse parâmetro. Eu aprendi a lidar com a ansiedade, até quando eu tive depressão, tudo, eu aprendi a lidar com isso como professor. Eu tive porque para a criança, às vezes, vê mais o pai, vê mais os professores do que o pai. Então, aquela figura materna, paterna, acaba sendo os professores. E às vezes tem coisas que não consegue falar com os pais, que acaba falando com o professor, que foi o meu caso. E uma hora que eu tive crise, eu olhei para aquela pessoa, me senti acolhido, vi aquela pessoa e pedi ajuda. Então, mas para isso você precisou sentir essa crise, você precisou sentir essa ansiedade, a gente precisa sentir medo, a gente precisa sentir raiva. Mas eu acho que isso já vai acontecer. É natural. Quando a pessoa está com esse problema, só de ela acordar, ela já vai ter esse problema. Tá andando na rua, caiu uma folha na frente dela, já vai ser um gatilho para ela ter uma crise. A ansiedade de pegar o ônibus, a ansiedade de sair de casa, a ansiedade de comprar amigo na escola. A ansiedade até para dormir, a ansiedade para A ansiedade não vai parar de existir só porque o professor está acolhendo na escola. Precisa gerar ansiedade na criança. Mas está prova amanhã, hein? Ai, que eu fico nervosa, não precisa ser essa pessoa. Isso vai respirar, tecnomático. Eu falo, você tá ansioso, eu falo, respira. Cheira a florzinha, sopra velhinho. É um processo. A criança já está ansiosa, já é agitada. Manda respirar, vai respirando, você calma, tô ansioso, você calma, senta aí, respira um pouquinho aí. Aí ele vai lidando com isso. Mas não precisa ser você a pessoa que vai induzir a ansiedade. Então, já que você está muito calmo, você está mexendo com a Foi uma surpresa agora, guarda tudo. Precisa, entendeu? Essa é a função.
Obrigado, pessoal, pela discussão. De volta. Deixar de volta. É semana que vem, tá? Não. Bora lá pra aí. Belezinha aí.